não faz ideia do que aconteceu ontem, no dia 19 de maio. Pessoal, o Federal Reserve, ele afirmou categoricamente que os bancos centrais estão prontos para fornecer liquidez em momentos de estresse financeiro. Moody's desqualifica os Estados Unidos, rebaixa os Estados Unidos em risco de crédito. O Japão entra em uma movimentação extremamente arriscada que pode refletir na economia global. Falamos sobre isso ontem. E ontem me vem o Fed falando o seguinte: estamos prontos para fornecer liquidez em momentos de estresse financeiro. Quem disse isso? O vice-presidente do Fed, o nosso querido Philip Jefferson. Ontem, dia 19 de maio de 2025, o vice-presidente do Fed, o Philip Jefferson, ele destacou a importância de quê? De que os bancos centrais estejam preparados para quê? Para prover liquidez ao sistema financeiro. E ele enfatizou que está de prontidão, é vital para o funcionamento suave dos mercados. Ou seja, em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui é que eles estão prontos para injetar dinheiro se necessário for. Ou seja, essa declaração, meus amigos, ela sinaliza que o Fed e outros bancos centrais estão atentos às recentes pressões dos mercados globais, incluindo o quê? A volatilidade nos títulos de longo prazo do Japão, que a gente falou ontem na live. Então, o que eu estou trazendo para vocês é um respaldo e fortalece o que nós falamos no dia de ontem. As incertezas econômicas, principalmente levantadas por outras nações, elas podem sim ser suavizadas pela ajuda e pelo auxílio do Banco Central americano. O próprio Jerome Powell, em abril desse ano, mês passado, de 2025, ele disse o seguinte: ele reiterou a disposição do Banco Central em quê? Fornecer liquidez em dólares a bancos centrais estrangeiros. Olha o Japão aqui, recebendo ajuda dos Estados Unidos muito em breve, né? Então, e essas ajudas, elas viriam por meio de linhas de swap, caso necessário. Essas linhas de swap, elas são acordos que permitem ao Fed fornecer dólares a outros bancos centrais para garantir o quê? A estabilidade dos mercados financeiros globais. Porque você sabe, não adianta os Estados Unidos ele estar forte se os seus aliados estão fracos. À medida que os seus aliados encontram dificuldade, o que os Estados Unidos faz? Ele vai lá e fortalece os seus aliados. É óbvio, tudo tem um custo. O dinheiro, ele vai, mas ele vai com algumas... qual a palavra que eu posso utilizar aqui? Eu estou esquecendo a palavra que se dá. Com algumas, não é limitações, com algumas condições. Era essa a palavra que eu queria utilizar. Ele vai, mas vai com algumas condições. E esse financiamento que ele chega justamente durante o quê? Períodos de tensão, né? Períodos de tensão, períodos onde nós estamos ali com o ânimo à flor da pele. Yuri, eu ainda não entendi o que você está falando, cara. Me explica melhor. Eu vou te explicar de uma forma que até uma criança de 5 anos vai conseguir entender. Na prática, tudo isso que a gente falou aqui significa isso aqui, ó. Tudo isso que a gente falou na prática significa isso aqui, ó. Vou jogar na tela para você. Tudo que a gente acabou de falar aqui para vocês significa isso aqui. Impressora de dinheiro ligada. Para quê? Para financiar, para fortalecer economias, para ajudar em momentos de crise. Então, meus amigos, nós estamos muito pertinho de vermos as impressoras, muito provavelmente, caso tenhamos um desdobramento um pouco maior nesse contexto, sendo ligadas para irrigar. A oferta monetária M2 ela já está subindo. Imagina se esses camaradas aqui, eles ligam mais impressoras. E aí, meu amigo, o negócio vai ficar interessante para a gente. E o que a gente entende nesse contexto aqui? A gente já entendeu, já ficou muito claro aqui para a gente que esse é um momento que ele está mais ajudando do que prejudicando.
Em outros momentos, quando a Moody's ela rebaixava os Estados Unidos, isso causava quedas contínuas, que duravam 2, 3 meses. Agora a gente foi rebaixado e o inverso disso aconteceu. Estamos vendo, ao invés do mercado se desvalorizar, estamos vendo o mercado ele crescer, ele valorizar-se, né? Estamos vendo aqui muitos protocolos, não só o Bitcoin, mas subindo, até mesmo quando a gente olha aqui para as altcoins no dia de hoje. Mas isso aqui é momentâneo, logo logo a gente pode inverter isso aqui, logo logo a gente pode começar a cair? Obviamente, sem sombra de dúvidas. Eu já estou preparado para capturar as oportunidades caso isso aconteça, mas, meus amigos, todos os joelhos, e quando eu digo todos, é literalmente todos mesmo, todos os joelhos, eles estão se dobrando perante o Bitcoin. O que acabou de acontecer? Isso foi agora, dia 19, 19 de maio, 1h da tarde, que foi ontem, dia 19 de maio, 1h da tarde. E o que foi disponibilizado aqui para a gente? O que foi disponibilizado, meus amigos, é o seguinte. O CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, ele diz que o seu banco está pronto para permitir com que seus clientes comprem Bitcoin. Pessoal, não sei se vocês sabem, tá? Mas o JP Morgan é um dos maiores, se não o maior banco dos Estados Unidos. O Chase, JP Morgan Chase. Inclusive, eu sou cliente deles, já mostrei para vocês aqui. É com eles que eu faço as minhas atividades bancárias aqui nos Estados Unidos. E junto com o Bank of America, são aí um dos maiores bancos dos Estados Unidos. E ele acabou de falar ontem, dia 19 de maio, 1h20 da tarde, que o seu banco está pronto para permitir com que seus clientes comprem Bitcoin. Pessoal, são milhões e milhões de clientes desse banco aqui nos Estados Unidos. E isso vai trazer uma adoção para o Bitcoin bizarra. Dinheiro que você nunca viu entrando no mercado de cripto, você vai ver. Porque algumas pessoas, elas underestimate, elas subestimam, porque elas têm uma visão dado ao Brasil. E não tem como você comparar. Porque muita gente vai falar assim, Yuri, mas isso não é novidade? Porque o Nubank já dá para comprar Bitcoin? O Nubank já dá para comprar Ethereum? O Nubank já dá para comprar, acho que Cardano também? Solana? Eu já compro, Yuri, já compro no Mercado Pago. Eu já compro, sei lá, Banco Inter. Não sei se Banco Inter tem cripto, mas estou dando um exemplo aqui. Então, para você aí do Brasil, não muda muita coisa. Só que, honestamente, não é querer diminuir o nosso querido Nubank, né? Que, inclusive, o Nubank, ele é tão grande que ele foi parcialmente comprado por um dos maiores investidores de todos os tempos, que é o Warren Buffett, que investiu no Nubank. Então, não estou falando isso para diminuir o Nubank, mas estou falando isso a critério de comparação. Não tem como você comparar o Nubank com o JP Morgan. Não tem. Não tem como você comparar um Nubank com uma instituição tão gigante quanto o JP Morgan Chase. Então, uma coisa é o Nubank oferecer cripto no Brasil, que é um país onde a moeda está 6-1 para o dólar. Aonde, historicamente, e no momento atual, as pessoas elas não têm inclinação para investimento. Se você parar para pensar, vamos lá, quantas lives de investimento estão sendo feitas hoje no Brasil, falando sobre cripto, falando sobre mercado tradicional, e quantas lives estão sendo feitas para falar de assuntos extremamente banais, como fofoca de famosos e BBB. Você já acabou o BBB? Nem sei, não acompanhei. Enfim, esse conteúdo engaja muito mais do que um conteúdo de investimento. Então, historicamente, nós brasileiros, infelizmente, muitos de nós, não vocês que estão aí do outro lado, obviamente vocês são uma exceção à regra, mas o brasileiro não está nem aí para investir dinheiro, o brasileiro não está nem aí para poupança. O brasileiro quer gastar, ele quer ir para a balada, ele quer beber, ele quer pagar o combo, enfim, ele acha que fazer um investimento é muito caro, né? Mas gastar 5 mil num combo, na balada, é tranquilo, é suave, né? Gastar R$1.000 numa noite é tranquilo, é suave. Então, o que a gente enxerga? Não tem como a gente comparar, pessoal.
Eu amo o Brasil, minha terra. Muito provavelmente voltarei para o Brasil no futuro próximo para morar. Só que quando a gente compara JP Morgan com Nubank, poxa, chega a ser até injusto. Então vocês não fazem ideia do peso que vai ser para o mercado de criptomoedas o JP Morgan Chase oferecer serviço de Bitcoin. Porque pessoas que nunca antes tiveram acesso ao mercado de cripto, que nunca antes abriram conta em uma corretora, porque, pessoal, eu não sei se vocês estão ligados, mas o mercado de criptomoedas, até pouquíssimo tempo atrás, ele era muito restrito aqui nos Estados Unidos. Você não conseguia ter acesso a Binance direito. Por exemplo, aqui tinha a Binance US, mas muito limitada. Muita gente não usa porque, cara, não dá para fazer quase nada lá. Então, essas corretoras que a gente utiliza, BingX, enfim, todas essas corretoras, BitGet, elas não têm jurisdição para operar aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele era extremamente fechado. Era Coinbase, Kraken, Crypto.com, acabou. No Brasil, a gente tem uma renca de corretores. Sem contar que operação mercado futuros, essas operações que você faz na BingX, na Binance, né, operar mercado futuros, até pouquíssimo tempo atrás, aqui nos Estados Unidos, era proibido. Agora que a Coinbase está começando a inserir os mercados futuros para a galera. Então, os Estados Unidos ele sempre foi muito fechado, pelo menos na gestão Biden, ele sempre foi muito fechado para o mercado de cripto. E agora, meus amigos, as porteiras estão se abrindo. Então imagina quantas pessoas que nunca baixaram uma Kraken, nunca baixaram uma Crypto.com, nunca baixaram uma Coinbase e vão ter acesso a Bitcoin diretamente ali pelo seu aplicativo do banco. Vão ter acesso a altcoins direta. Cara, vocês não têm noção do ganho. E quando eu falo disso, não significa dizer que eles vão liberar e de hoje para amanhã o Bitcoin vai bater 150, vai estourar. Não, isso é um ganho de médio a longo prazo, mas é um dado, né? Acho que foi Louis Armstrong, esqueci o nome dele, quando ele pisa na Lua, que ele fala que é um pequeno passo para o homem e um gigantesco passo para a humanidade. Então, isso é um pequeno passo talvez para o banco e um gigantesco passo para o mercado de criptomoedas.